Nós vamos pensar hoje sobre o conceito de inconsciente em Freud e Jung. Claro que Freud a gente vai ver só de passagem, né? Freud a gente vai ver só de passagem e mais a base conceitual da diferença, né, de Freud com Jung. Então, só para retomar aqui, que foi tema da primeira aula, né? Freud, ele vai construir toda a sua teoria, toda a sua arquitetura a partir da concepção de Aristóteles sobre a origem do conhecimento. Então, vocês devem lembrar que para Aristóteles, a mente ao nascer era uma tábula rasa. Esse conceito ele é muito precioso para entender não só a psicologia, mas para entender a própria ciência, a neurociência, o próprio Freud. Aristóteles dizia que, ao nascer, o que era uma tábua rasa? Uma tábua rasa era um quadro de cera no qual você gravava as palavras com o estilete. Era uma pedra-sabão polida. Naquela pedra polida era passado uma cera de abelha, ou de carnaúba, ou de algum tipo de palmeira. E aí o filósofo, que era o professor, ia gravando a palavra na cera. Olha que curioso. Na biblioteca de Alexandria, tinha 60 mil tábulas rasas. E a biblioteca incendiou e as tábuas rasas derreteram. E aí grande parte do conhecimento do mundo antigo foi embora, que era tudo gravado em cera. Não se conhecia o quadro de giz, nem se conhecia a imprensa, não é? E nem mesmo a escrita com pena, que foi desenvolvida posteriormente, né? Especialmente na Judéia, enfim, na Arábia, né? Tá. Mas isso é uma curiosidade para entender que Aristóteles dizia, então, que a mente nasce como uma tela em branco e é preciso que a experiência, que a vivência grave nesta mente aquilo que ela deverá conhecer ou ser. Esse é o princípio aristotélico. Quando a gente pensa na concepção freudiana de inconsciente, é a mesma coisa. Ele vai dizer que, ao nascer, a mente da criança é literalmente uma tábua rasa, uma página em branco. Veja bem, metade da ciência se baseia nisso, em todas as áreas, seja na filosofia, seja na biologia, seja na psicologia, seja na matemática, seja na neurociência. Metade dos cientistas hoje eles são chamados de realistas, mas eu prefiro a concepção filosófica tradicional, clássica, não é? Que é de materialismo aristotélico. Então, quando se fala no materialismo aristotélico, a ideia que se tem é que o conhecimento é adquirido após o nascimento. Então, vamos lá. Nós temos nessa direção o Freud, que é um materialista, mas Karl Marx também é um materialista, Nietzsche também é um materialista, Isaac Newton, curiosamente, também era um materialista, embora ele se declarasse cristão, mas quando você pensa, por exemplo, você vai ter, por exemplo, como eu falei aqui, vai ter, vamos lá, você pega, brincando com os conceitos, você pega Martin Heidegger na fenomenologia, você pega Jean-Paul Sartre na fenomenologia, são materialistas. Mas se você pega Soren Kierkegaard e Viktor Frankl, são de outra corrente. Então, é fundamental entender isso, porque o conceito de inconsciente de Freud vai estar calcado no materialismo dialético e no conceito de repressão que a gente viu aqui na aula passada, quando a gente estudou
a regra da proibição do incesto. Então, se você combinar a tábua rasa com a repressão de todos os desejos, afetos e vivências eróticas e sexuais infantis de 0 a 4 anos, você tem o inconsciente freudiano. Esse modelo foi revisto por Lacan, foi revisto por Bion, foi revisto por outros neo-freudianos, mas aqui nos interessa a matriz. O que eles reviram? Reviram o fato de que esse inconsciente ele não precisa estar fechado de 0 a 4 anos, ele pode ir se formando ao longo da experiência pela repressão, mas o princípio é o mesmo. Por que Freud estabeleceu o limite de 4 anos para a formação do inconsciente? Como vocês sabem, ele era neurologista e ele acreditava que aos 4 anos de idade, ele acreditava não, ele sabia que os neurônios eles começam a se formar no ventre materno, vocês sabem disso muito bem, e os 100 bilhões de neurônios que nascem com o bebê, eles só vão estar mielinizados com as bainhas de mielinas completas, não é? Capazes de fazer sinapse aos 4 anos. Daí porque bebês até 4 anos têm muita dificuldade para fechar uma sinapse. Por isso que muitos pais, eu vejo isso às vezes na rua, em loja, em supermercado, em festa, aquele bebê de 2 anos faz birra e o pai fica gritando, levanta, levanta, parece que... E o bebê não levanta. Ele não levanta porque ele ainda não tem a sinapse completa. Ele pode ser espancado, chutado, ele não sabe o que fazer. A cara eu gostei da cara da Rafaela. O que nesses casos o pai tem que fazer? Levanta, vai lá, pega na mãozinha dele e levanta ele. Ele levanta. É isso que eu estou ensinando para vocês. Eu já sabia no momento em que eu me tornei pai e eu apliquei isso. Eu não tive problema com birra de bebês. Porque o problema é você ficar gritando, ele fica chorando sem saber o que fazer, e você gritando e ele chorando mais ainda. Daqui a pouco ele fica com medo, começa a espernear, o pai acha que é mais birra, vai lá e dá palmada, e enfia a porrada no bebê, não resolve nada. Então, assim, o bebê só vai estar com a sinapse completa, capaz de fazer o arco, que seria primariamente o arco reflexo, mas é mais do que isso, é o arco de aquele princípio que eu falei de receber e transduzir a informação e transformar a energia em conhecimento, em ação, né? A partir dos 4 anos. Então, como ele era neurologista, ele já sabia que os neurônios só estariam maduros aos 4 anos, então ele relacionou com o inconsciente. Então, essa é a concepção do Freud. Aquela ideia lá que ele vai apresentar na primeira tópica, da consciência, do pré-consciente, do inconsciente, depois só vai vigorar mesmo a consciência e o inconsciente. Que em Freud, aí eu queria pensar com vocês aqui, que em Freud, a consciência ela é um construto psicológico construído socialmente. E o inconsciente também é um construto psicológico, também construído socialmente. Então, tanto a consciência quanto o inconsciente são construtos psicológicos construídos socialmente. Qual é a função da consciência? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né, é o que é a consciência? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Você já parou para pensar nisso, Alex, o que é a consciência? Algumas vezes, mestre. E que conclusão? Percepção de. Eu entendo consciência como percepção de realidade. Não sei se Tá faz certo, sentido. total. Eu vou sofisticar um pouco mais a tua resposta, mas ela já é completa em si mesma, é que a consciência
na verdade, é a capacidade de distinguir precariamente o sonho da realidade da fantasia. Legal, bacana. Oi? Interessante. Que no bebê não existe essa capacidade nem precária. Nos povos primitivos também não existe. Eu não gosto da palavra primitivos, mas povos indígenas não existe. Vamos lá, conta-se, até o próprio Jung conta isso. Diz que o xamã sonhou que debaixo de uma árvore, que às 4 horas da tarde ele estaria com seus discípulos debaixo de uma árvore, ensinando as artes xamânicas, e de repente havia o estouro de uma manada de elefantes, e os elefantes passariam pela árvore, destruiria tudo e mataria todo mundo. E aí eles estão debaixo da árvore, ele conta o sonho, quando é 3 horas da tarde, ele diz, gente, vamos embora. Aí o pessoal fala, mas mestre, aqui nem existe elefante. Ele falou, se existe ou não, eu não quero saber, mas como eu sonhei, vamos cair fora. E eu não sei se vocês já observaram, mas tem muitas pessoas na nossa clínica que são governadas por este pensamento mágico. Eles pensam que aquilo que eles pensou vai acontecer, aquilo que eles sonharam vai acontecer, e o que é pior, se eles sentiram, é pior ainda, porque aí se sentiu, é o tal do pressentimento, e eles confundem tudo isso com intuição, que não é a mesma coisa. Vamos deixar a intuição aqui na mesa, eu posso falar quando falar do Jung, que tem mais a ver com Jung do que com Freud. Mas por que eu falo que é uma capacidade primária de distinção de sonho, realidade e fantasia? Por quê? Primária e recente, né? Por quê? Vamos lá. Não sei se vocês já tiveram sonhos, chamados sonho lúcido, que você acorda de repente, aí você senta na cama e você leva uns 30 segundos para poder perceber que era só um sonho. Já tiveram sonhos assim? Não é? É estranho, não é? Que aí você fica ali, mas era real. Eu estava vivendo. Bom, aí do ponto de vista de Freud, não era real. Você não estava vivendo. Ou era um sonho, ou era uma fantasia que se distingue da realidade. E aí o Alex está muito certo. É a capacidade de perceber o real, não é? A capacidade de perceber a realidade. O inconsciente, por outro lado, a gente não tem acesso a ele a não ser por meio dos sonhos, por meio da livre associação verbal, eu diria que por meio da espiritualidade, por meio do uso de drogas, e especialmente as drogas alucinógenas, o que elas fazem? Elas, olha só, usando a. Vamos pensar agora na consciência como uma estrutura flexível. O que eu estou dando aqui é neurociência, né? Uma estrutura flexível. Pois bem, o que a droga faz? A maconha, por exemplo, ela amplia o campo da consciência como se flexibilizasse e abrisse e emerge do inconsciente os conteúdos que já estão lá. Então, a viagem que alguém faz com LSD ou com maconha é uma viagem dentro do seu próprio inconsciente. As viagens espirituais também. Se você pegar, por exemplo, os textos de São João da Cruz, os textos de Madre Teresa d'Ávila, como Castelos Interiores Morada, ou do mestre Eckhart, ou de o próprio São João Batista, enfim, você vai entender que as viagens ditas espirituais são viagens que ocorrem dentro do próprio inconsciente do sujeito.
Ficou complicado ou ficou mais legal agora? Ficou mais legal, né? Então, Eu tinha uma dúvida depois você fica à fala. vontade, Rafaela. É que essa questão da consciência, tipo, dentro da religião é diferente essa questão da consciência, né? Tipo, tem a ver com que você pecou, você não pecou, você Na sabe que você religião fez é uma coisa consciência errada. moral. Exato. É, tá. Mas aí a consciência moral que está dentro das religiões, em geral, assim. Todas as religiões têm a noção de Tá, consciência moral. tá, tá. E no Perfeito. cristianismo, essa consciência moral é tão acentuada que alguns teólogos a classificaram como má consciência. O bom cristão é aquele que desenvolve uma má consciência, que é uma consciência perturbadora. Eu dou uma risada, porque isso para um teólogo é muito bom. Agora, para quem está sofrendo disso, é uma coisa terrível, né? Imagina ter uma consciência perturbadora. Então, vejam bem, eu acho que deu agora para dar uma compreensão, ampliou um pouco para quem já tinha a compreensão do inconsciente freudiano, né? Ampliou um pouco. Qual é o objetivo da análise freudiana? É tornar os conteúdos traumáticos do inconsciente consciente, para o sujeito aprender a conviver com isso. Então, pegando uma fala do Alex da última aula, quando é que a análise termina? Quando o sujeito é capaz de conviver com a própria dor. Não existe o conceito de cura. Mas se ele é capaz de conviver com a própria dor, ele já está pronto para ter alta. Bom, o Jung, por outro lado, ele vai se firmar no idealismo platônico, né? Não é neoplatônico, é platônico, o idealismo platônico. Platão achava que, ao contrário do que afirmava Aristóteles, e vocês sabem que Aristóteles estudou com Platão, né? Mas Platão achava que, ao contrário do que afirmava Aristóteles, que eles debatiam isso aí o tempo todo, os dois, com posições absolutamente contrárias, Platão achava que o quê? Que existem formas de conhecimento a priori. A priori, essa é a palavra-chave. E quando em Aristóteles a palavra-chave é tábula rasa, em Platão a palavra-chave é a priori. O que é a priori? É algo que existe antes, é pré-existente. Então, no caso dele, ele achava que já havia formas de conhecimento pré-existente ao nascimento. Não sei se é fácil para vocês assimilarem ou aceitarem esse conceito. Eu gosto da polêmica porque são conceitos muito... Se a gente não reagir a eles, eles ficam abstratos demais. É um pouco espiritual isso? Tipo, uma questão, tipo, Bom, alma na da época pessoa? ele achava que era uma questão espiritual. O Aristóteles achava que sim. Só que o espiritual para ele era diferente do espiritual cristão. De onde é que ele tira essa ideia? Do mundo das ideias dele. O que é o mundo das ideias? Se você fechar os olhos e imaginar que existe um lugar onde tudo é perfeito, o homem é perfeito, a mulher é perfeita, a natureza é perfeita, as formas são perfeitas. Esse é o mundo das ideias. O mundo das ideias é uma instância puramente. Eu acho Platão fascinante. Por quê? Porque Platão é o primeiro filósofo que cria uma instância puramente psicológica. Por quê? Porque o mundo das ideias não era algo concreto, algo que você pudesse localizar no mapa e chegar lá. Não, era algo que você tinha que imaginar.
E se nós estamos falando de gente que viveu há 2.300 anos antes de Cristo, convenhamos, o sujeito imaginar em formas perfeitas, distintas das formas que ele estava acostumado a pegar e a ver, era um exercício e tanto de abstração. Bom, vamos imaginar então que você tem aí uma árvore, que você tem uma cadeira, não é? A árvore, a cadeira, a mesa, mesmo a pessoa que está na sua frente, o retrato, tudo. Ele dizia que este mundo sensível, né, é o mundo constituído pelas cópias do mundo das ideias. E a cópia é sempre pior que o original. Então, nós mesmos somos cópias dos homens e mulheres perfeitos. As montanhas são cópias das montanhas perfeitas, as cadeiras são cópias das cadeiras perfeitas. Mas ele introduziu o conceito de um mundo psicológico, por quê? É pena que a aula não é presencial, mas eu prometo que quando for presencial eu vou fazer isso com vocês. Ele pegava uma cadeira vazia e ele colocava a cadeira no centro da sala e ele pedia para a turma dizer: esta cadeira que você vê é a cadeira que existe ou é apenas a cadeira que você cria na sua imaginação de cadeira? Tem alguma cadeira aí perto de você? Alguma mesa, alguma coisa? Olha para ela. E aí se pergunte: isso que eu estou vendo é algo concreto ou é algo que existe na minha imaginação? Percebe por que ele cria o mundo psicológico? Porque ele é o primeiro a perceber que havia cadeira concreta, mas havia a cadeira que era formada pela percepção do sujeito sobre a cadeira concreta, que hoje a gente chama de realidade subjetiva ou subjetividade. Aqui tem uma canetinha da Marta, né? A forma como eu vou enxergar isso aqui é muito pessoal, muito particular. A primeira observação que a gente vai ter é: nem todos veem esta canetinha da mesma forma. O vermelho é um vermelho, a forma é uma forma para um, a forma é uma forma para outro. E se a gente aprofundar isso com o uso das palavras, fica mais complexo ainda. Cada pessoa dá um sentido absolutamente particular à palavra. É claro que a Platão não chegou a tanto, mas chegou até a forma. Depois, os psicolinguistas, né, descobriram que a palavra pai, amor, Deus, família, pátria, pão, biscoito é muito particular. Cada pessoa dá o seu sentido. Então, mesmo na linguagem, não existe o mesmo sentido para todos os seres humanos. Mas eu sou fã de Platão por isso, porque ele cria a possibilidade da existência de uma instância psíquica, que é o mundo das ideias. E ele vai dizer que nesse mundo das ideias existem os arquétipos. Arquê é forma originária. Arquê é os primórdios, as origens, e tipos é a forma. Arquétipos são formas primordiais. Como o pessoal aqui conhece um pouco, tem aqui um teólogo, não sei se o Bertone está me ouvindo aqui, mas ele às vezes está de plantão, né? Mas depois ele vai assistir. Mas lá em João 1:1, está lá, en arquê, en logos. Isso. No princípio era o verbo. O verbo. É isso mesmo? Isso.
Então, Palavra ou verbo, né? lá em 1 João, aí eu vou deixar uma coisa aqui para você depois dar uma olhada lá, que eu sei que você vai gostar. Lá, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, tem uma outra palavra. O arquê é colocado de outra forma. Por exemplo, em João 1 diz assim, o que era desde o princípio. E em João 1:1 diz assim, o que existia antes do princípio. Aí é para pirar, né? Porque como é que alguma coisa existia antes do princípio, né? Como não tem tradução, em João 1 eles traduziram assim, o que era desde o princípio. Mas, na verdade, ali, nos dois casos, ele está usando a palavra arquétipos, ou arquê, forma primordial. Então, as formas perfeitas que existem no mundo das ideias são os arquétipos junguianos. Bertone, eu espero que você não fique escandalizado comigo, tá? Não. Eu posso entender isso como se fosse uma representação? Total, perfeita. Me cobre aí, quem quiser anotar, o Alex gosta de anotar para me lembrar depois, me lembre na próxima aula para eu falar do mundo como vontade e representação no Arthur Schopenhauer. Aí aprofunda isso aqui. O mundo como vontade e representação no Arthur Schopenhauer. É representação, né? Mas o que eu ia brincar com você aqui, Bertone, é que se você pegar o céu dos cristãos, especialmente depois de Santo Agostinho e na Idade Média, parece uma conversão do mundo das ideias de Platão ao cristianismo, Uhum. que é um lugar onde tudo é perfeito. Sim. Tudo é perfeito. Faz sentido, não faz? Faz. Muito sentido. É tanto que Agostinho é neoplatônico e São Tomás de Aquino é neo-aristotélico. Fazendo aí uma viagem pela teologia, né? Uhum. Bom, aí Jung, ele vai construir o conceito de inconsciente dele não a partir de Aristóteles, mas a partir de Platão. Isto é, o inconsciente é algo que brota do ser para o mundo e não do mundo para o ser. E aí ele faz uma divisão para poder arrumar isso e também ficar de bem com Freud, porque eles ainda não tinham rompido. E ele vai dizer assim: tudo bem, o inconsciente coletivo é formado pelas formas a priorísticas do conhecimento. Isto é, são conhecimentos que existem antes do sujeito se constituir como ser. Aí pronto, né? Aí é metafísica pura, né? Porque como é que o conhecimento existe antes do sujeito existir como ser? Não existe, mas eles achavam que sim. Mas vamos lá. Você sabe que Oi? eu tô estudando um pouco de gestalterapia Sim. e é exatamente o contrário que os existencialistas falam, né? Que os existencialistas, né, eles comentam que não existe consciência como eu entendi assim, para a psicanálise, a consciência é um substantivo, a consciência ou a inconsciência, né? Está dado ali, é um objeto psíquico, vamos nomear assim. E para a Gestalt e para os existencialistas, a existência nunca está sozinha, é sempre a consciência de alguma coisa. Então, é mais verbo do que substantivo, né? Por isso que quando a gente pega Arthur Schopenhauer, é o aprofundamento disso daí, viu? A Gestalt é muito influenciada pelo idealismo alemão e também pelo próprio Arthur Schopenhauer, assim como Jung também. Então, vamos lá. Muito boa colocação. Aí, o que ocorre? Aí, Jung diz assim, tudo bem, o inconsciente coletivo, ele é formado pelas formas a priorísticas do conhecimento, segundo, ele diz isso mesmo,
segundo Platão. Só que o conhecimento pessoal, ele é formado segundo Aristóteles. Que é do mundo para o ser. Do mundo para o ser. Então, eu tenho dois inconscientes. O que é a matriz da existência, que é do ser para o mundo, e eu tenho o pessoal, que é do mundo para o ser. É viajar demais se eu falar sobre aquela coisa que a gente falou do Oriente e do Ocidente? Não, é igual. É isso aí mesmo. É isso? É isso Tá. mesmo. Não é viajar, não. Isso aí Jung trabalhou com muita profundidade na psicologia da religião ocidental e oriental. Tá? O professor, Tá. isso é o mesmo que as duas teorias que eu estou verificando aqui, naquela obra que eu mostrei para o senhor, fala então do monismo e do dualismo. Sim? Tem alguma conexão aí? Tem uma conexão. Tem uma conexão. Mas é que o monismo, na verdade, o monismo é que deu origem à ideia do inconsciente, lá com Leibniz, né? Que a gente vai ver depois aqui, quando comparar a influência dos filósofos sobre os dois. Vamos lá. Aí, ainda ninguém reagiu à forma a priori, né? Bom, aí, como é que Jung raciocinava sobre o arquétipo? É claro que não é uma forma a priori perfeita, completa, genética. Não. Ele dizia que o arquétipo é a tendência ou pré-requisito para. Vamos lá. Nós aprendemos a falar. Esse é o maior argumento junguiano para falar do conhecimento a priorístico. Nós aprendemos a falar. Aprender a falar só vai ocorrer se tiver a interação com o outro. Não é? Mas aprender a falar só é possível porque eu tenho não só a capacidade de traduzir um símbolo em outro, mas eu tenho também a capacidade de articular o chamado aparelho fonador para poder expressar a linguagem. Então, eu jamais poderia aprender a falar se eu não tivesse a capacidade de traduzir um signo linguístico em outro. Vamos lá. Como é que eu entendo hoje o arquétipo junguiano? Isso é uma leitura minha, tá? Fala nisso, depois eu peço que vocês enviem para Simone o endereço onde vocês queiram receber um livro, e vocês vão ganhar um livro de presente, que é o Trauma Transgeracional e Resiliência, onde tem tudo isso que eu estou discutindo aqui, vão receber de presente. E hoje eu estou em estado de graça, bem cansado, porque foi um dia muito intenso, porque hoje sai um livro que eu comecei a escrever há 20 anos atrás, que é Espírito Protestante, Educação e Empreendedorismo. Um livro de 250 páginas, que é uma contribuição que eu estou dando aí para compreender um pouco da alma protestante, do espírito e como isso vai gerar, enfim. Mas vocês vão ganhar o livro, então. É só dizer para a Simone onde querem receber, põe o nome completo, o endereço de alguém que vocês vão receber. Então, como é que eu coloquei lá no meu livro uma leitura contemporânea do arquétipo? Bom, para Rafaela eu vou usar a questão do... Quem tem o iPhone usa o sistema operacional iOS, não é? E quem tem o Samsung usa o Android, não é? Não é isso? É isso, Alex? Então, aí você baixa um aplicativo. Quem é que te capacita a fazer a leitura do aplicativo? Sistema operacional. Então, do meu ponto de vista, quando você pega a linguagem, raciocinando e exemplificando só com a linguagem, quando a gente nasce,
A gente já traz o sistema operacional capaz de traduzir os signos linguísticos. Sem o contato com eles, nós não aprendemos a falar, mas sem esse sistema, nós também não aprenderíamos a falar. E o que vai provar isso é exatamente a capacidade de traduzir um objeto em todos os idiomas. Cadeira vai ser traduzida em todos os idiomas. Por exemplo, na África, quando eles querem traduzir um poema ou um texto sagrado que fala assim, mas é tão branco como a neve, eles traduzem tão branco quanto a polpa do coco seco. É a mesma coisa, não é? Então, existe um sistema em nós capaz de traduzir e compreender e perceber e associar as formas. Se a gente quiser raciocinar com a neurociência, se você colocar um gancho numa parede ao alcance de uma criança de 2 a 3 anos e distribuir argola para as crianças, todos vão se levantar e colocar a argola no gancho. Colocar a argola no gancho é o arquétipo. Ele não sabe nem que é uma argola, nem que é um gancho. Mas ele já é capaz de associar que a argola fica melhor no gancho do que no chão ou na mão dele. Então, o arquétipo não é uma coisa esotérica, como as pessoas ensinam por aí e passam. Não, o arquétipo é uma forma a priori que possibilita o desenvolvimento da mente humana, a atualização, a operacionalização, a existência da mente. E, é claro, Jung ele escolheu alguns arquétipos, enfim. Mas o inconsciente coletivo, eu penso, a minha crítica hoje, inclusive tem uma obra em inglês, eu posso, quando voltar para casa, mostrar para vocês, que já é nova, e de um neo-jungiano, que em lugar do inconsciente coletivo, ele já usa a expressão, o livro chama-se Inconsciente Cultural. Se Jung não fosse tão vaidoso, né? Intelectuais são todos vaidosos, então eu também sou, mas Jung era demais. Se ele não tivesse sido tão vaidoso e tivesse usado o termo inconsciente cultural, ninguém tinha dificuldade de aceitar o que é. Então, o inconsciente coletivo é o inconsciente cultural. É o inconsciente que pertence à experiência da espécie humana. Esse aspecto, é claro que nós estamos terminando a aula, e hoje eu não vou me estender muito, porque eu tenho um compromisso depois daqui, de urgência, né, de atender alguém que está precisando, mas anote as dúvidas para a gente voltar na próxima aula, que eu vou voltar tudo isso e aprofundar mais o inconsciente coletivo, não é? Mas o inconsciente coletivo, ele tem um aspecto antropológico, que é o aspecto de ligar a pessoa, o indivíduo, à humanidade. Nesse sentido, Jung é completamente diferente de Freud e completamente diferente da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise, ela responsabiliza o sujeito, e só o sujeito, pela sua história. E Jung já abre a possibilidade de que eu sou eu e a minha etnia. Não é nem, depois vem as minhas circunstâncias e a minha vida e o meu grupo, mas era muito mais. E aí eu vou terminar a aula contando um experimento para vocês. Esse experimento, quem fez durante muitos anos foi Ken Wilber. Ken Wilber tem uma obra de mais de 30 livros, e um deles chama-se Psicologia Integral. Ele é o pai da psicologia transpessoal, ele é um neo-jungiano. Ele criou o conceito de inconsciente espiritual dentro do inconsciente coletivo. Pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido na Europa, mas pelo menos 15 livros dele já estão traduzidos aqui.
Ken Wilber, com K. Ele fez experimento com LSD. Né? Na Europa e nos Estados Unidos, psicólogos podem fazer experimento com drogas, controlado, é claro, e ele fez com LSD. Olha só que fascinante. Dependendo da origem étnica do sujeito, quando ele usa o LSD é uma imitação sintética do cogumelo peyote. Os índios mexicanos usam o peyote num ritual sagrado para fazer uma viagem espiritual aos seus ancestrais. Reencontrar com seus ancestrais. Bom, se o sujeito pertence ao mundo oriental, ao mundo africano, ao mundo cristão ocidental, quando ele usa o LSD ou o peyote, ele vai fazer uma viagem espiritual ao mundo dos seus ancestrais da etnia a qual ele pertence. Então, a prova científica da existência do inconsciente coletivo são os experimentos do Ken Wilber com LSD. É muito louco, né? É muito louco, né? Ele até escreveu uma obra, dentro de uma dessas obras dele, chama-se A Tecnologia do Misticismo. O que é a tecnologia do misticismo? É que essas drogas, especialmente o LSD, possibilita você gerar uma experiência espiritual tão profunda quanto as experiências espirituais de Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Agostinho, São João Batista, enfim. E aí ele vai dizer, Jung estava certo, porque, na verdade, a experiência espiritual ela não é extra-sujeito, ela é intra-sujeito. O sujeito viaja pelo mundo inteiro, pelo céu, pelo inferno, sem sair do lugar. Está tudo dentro dele. E aí, o que vocês acham de tudo isso? O Bertone está ali, quietinho, olhando. Não, você sabe que eu vi aquele documentário Netflix fantástico do Fascinantes Fungos, né? Fungos Fascinantes, alguma coisa assim. Realmente é muito fascinante. Lá eles mostram, né? Alguns psicólogos, eu acho que é nos Estados Unidos, que fazem as experiências com as drogas psicodélicas. E controlado, tudo bonitinho e tal. E aí as pessoas relatam, né, experiências místicas muito profundas. Pessoas relatam a experiência do amor, a experiência da aceitação, a experiência do acolhimento, a partir do uso da droga, né? E eu fico me perguntando se um sujeito mais perturbado, ou malvado, ou um perverso, tendo essa experiência, teria esses mesmos resultados, ou se a droga amplificaria a perversidade de um sujeito mais maligno, mais perturbado. Alex, tuas perguntas são muito inteligentes, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente pode voltar a isso na próxima aula, que eu queria que você anotasse aí, que ela é muito profunda. Pode. Eu vou te dar uma dica. O problema da droga especialmente com o sujeito que tem núcleos psicóticos, defesas psicóticas, que se ele usar uma dessas drogas, ele surta. E ele poderia viver a vida inteira sem surtar. Então, muitas pessoas que usam a droga enlouquecem mesmo. E poderiam viver sem enlouquecer. O senhor sabe que, por exemplo, cogumelo, ele desidratado, a gente compra isso pela internet hoje, se quiser. Tem muita gente que vende isso, né? E a proposta é o aumento da percepção, a argumentação de que aquele pessoal lá do Vale do Silício utilizam essas coisas para aumentar a capacidade de percepção, enfim, de criatividade, essas coisas assim. Sim, faz sentido, sim, porque a gente pode voltar a isso também na próxima aula. Toda a criatividade, assim como toda a espiritualidade vem do inconsciente coletivo.
assim como toda a sexualidade também. Não é do inconsciente pessoal. É só uma pergunta importante, mestre. O Jung considerava isso como realmente uma experiência espiritual ou é algo isso? É a subjetividade do sujeito ou realmente existe uma esfera espiritual como a esfera espiritual cristã que se influencia, né? Porque no cristianismo, por exemplo, você ora aqui e você mexe numa esfera espiritual lá com outro, com nações, orem pelas nações, etc., orem pelos governos. O Jung, esse mesmo pressuposto de que existe uma esfera espiritual, ou de outro nome, mas que abarca essa transpessoalidade? A tese de doutorado de Jung, que é o livro 1, Estudos Psiquiátricos, é uma tese sobre a mediunidade. Ele estudou todo o fenômeno mediúnico. E ele achava o seguinte, que existem as duas coisas. Existe uma função transcendente no cérebro, capaz de se conectar ao transcendente, mas ele achava que a maioria, que quase a totalidade das experiências espirituais eram experiências intrasubjetivas. Era o sujeito que tinha a capacidade de acessar o seu inconsciente. Segundo ele, quem tem essa capacidade? Primeiro, os loucos, né? Os esquizofrênicos, onde o inconsciente brota com toda a força e a vitalidade. É o caso lá do trabalho da Anísia Silveira. Os místicos no sentido místico mesmo, não é do misticismo, né? Como eu citei aqueles 3 grandes místicos lá, o São João da Cruz, a Teresa d'Ávila e o mestre Eckhart, né? Os artistas mesmo, não é? Artista plástico, o escritor, o escultor, o pintor, o músico. Ele fala que é possível desenvolver isso, então a análise te possibilita também flexibilizar o campo da consciência, não é? Mas é preciso ter muito claro que muitas dessas experiências elas são subjetivas. Elas não são espirituais no sentido transcendental. São espirituais no sentido humano. Compreende? Então, por exemplo, o cara que toma um chá de cogumelo e fala que tem contato com Deus, que Deus falou com ele, que sentiu o amor de Deus, na verdade, isso estava tudo dentro do inconsciente dele mesmo. Isso, está tudo lá. Ele apenas acessou. Tá. E claro que é um repositório, né? É um grande baú onde tem um monte de coisa. E você coloca coisas boas lá, quando você acessa aquilo te dá uma experiência boa ou não. Eu quero continuar essa aula na próxima semana. Eu vou pedir licença para vocês, que realmente estou com uma emergência aqui. A questão toda é a seguinte, né? Que você está colocando, eu acho muito fascinante o que você está colocando, que é o que o Jung fala também, né? Que a questão muito complexa, né? É que o limite entre uma coisa e outra é muito tênue. Então, eu, como terapeuta, sou contrário a mexer com os conteúdos inconscientes das pessoas, especialmente dos nossos pacientes. Se brotar, a gente acolhe, né? E até viaja junto, que essa é a postura junguiana. Jung tem uma mulher, uma analisanda dele, depois a gente vai ver aqui, que o paciente, ela chega para ele e fala assim, a minha paciente surtou. Falei, por quê? Ela falou que vai frequentemente a Marte. Aí Jung falou, na próxima viagem, vá com ela. Aí a analista ficou revoltada com ele, não queria voltar mais lá. Depois ela parou e pensou, ele tem razão. Como é que eu vou trazê-la de volta se eu não tenho capacidade de ir com ela? Não é? Mas daí, que é tudo que eu chamo de tecnologia do misticismo, Alex, exatamente hoje,
As pessoas, especialmente o pessoal do coach faz isso, os hipnoterapeutas fazem isso, os religiosos fazem isso, que é provocar a emergência do inconsciente. Jung diz, é preciso ter muito respeito com isso. Por quê? Porque você não sabe o que vai sair de lá. Pode sair coisa boa. Mas e se sair um monstro desses aí, que o Alex falou, que está lá bem guardadinho? Abrir a caixa de Pandora, né? Melhor não. Gente, anotem as perguntas e uma boa noite para vocês, tá bom? E mande o nome completo e o endereço para Simone para receber o livro lá, né? Porque aí alguns capítulos a gente vai usar aqui. Uma boa noite, viu? Boa noite, mestre. Boa noite a vocês. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.